Olá, tudo bem? Essa é a aula 2 do curso Criando REST APIs com ASP.NET Core. Então, sem mais delongas, vamos começando. Essa é uma série de vídeos, que compõe um curso cujo objetivo é te ajudar a criar do zero um projeto de API REST com ASP.NET Core na versão mais nova, versão 7, tá? E você vai conseguir criar um CRUD a partir do primeiro vídeo, como já vimos, e agora vamos para a parte de acesso a dados com o Entity Framework Core. Sobre o instrutor, não sei se esse é o primeiro vídeo que você está vendo de mim, tá? Se for e você não estiver inscrito, te convido aí a se inscrever aqui no canal para receber as notificações desse e dos próximos vídeos, cursos que eu esteja publicando aqui no YouTube, tá? Então já se inscreve, já pode curtir o vídeo, que o vídeo é bom, tá? Eu garanto. Então vamos que vamos. Então, meu nome é Luiz Felipe, eu sou desenvolvedor.net Sênior, também atuo como instrutor e eu tenho experiência como desenvolvedor.net Sênior para Brasil, Estados Unidos e Europa. Sou 2 vezes Microsoft MVP, então recebi aí o prêmio pelas minhas contribuições à comunidade, quase 6 anos aí contribuindo para a comunidade.net. Eu sou 8 vezes certificado pela Microsoft, então de aula para aula pode ser que eu já tenha obtido outra, como aconteceu nesse caso. Tenho especialização em arquitetura de soluções e tenho mais de 600 alunos e com programas de mentoria para desenvolvedores.net que querem se destacar e alcançar os próximos passos de suas carreiras. Sobre o curso, o público dele, estudantes e desenvolvedores.net, os requisitos, fundamentos da linguagem de programação C#. Então, você já conhece aí a linguagem de programação C#, seus fundamentos, você vai conseguir acompanhar aí este curso, tá? Então, o que vai ser coberto? Criação de CRUD com ASP.NET Core 7, Então, o CRUD aqui, caso você não conheça, é as operações de criação, leitura, atualização e remoção, tá? Que já implementamos na aula 1, e agora vamos ver o acesso a dados com Entity Framework Core, mais conhecido como o EF Core, tá? Também vamos ver em aulas futuras sobre documentação de API com Swagger, a questão toda do mapeamento entre objetos com o AutoMapper, tá? E vamos que vamos. Sobre o projeto, o nome do projeto é Awesome Dev Events. Ele é um projeto para eventos de programação. Então você tem algumas funcionalidades como cadastro, listagem, detalhes, atualização e remoção de evento. E também tem a parte de cadastro de palestrantes, tá? As tecnologias e ferramentas que estamos utilizando aqui são Visual Studio 2022, ASP.NET Core 7, Entity Framework Core e o Swagger. E também vamos utilizar o AutoMapper aí na parte de mapeamento de objetos relacional. Na verdade, de mapeamento entre objetos, tá? Então vamos lá, vamos começando aqui. O que é o Entity Framework Core? Então ele é um ORM. Então o que seria o ORM? Object Relational Mapper. Então ele é um mapeador aí de objetos relacional. Então ele é simplesmente uma ferramenta, que vai realizar aí um meio de campo entre o modelo que a sua aplicação utiliza, objetos, como se fosse um modelo de JSON, utilizando paradigma orientado a objetos, e um banco de dados. Então você vê aí que um banco de dados ele já tem conceitos, como tabela, o próprio banco de dados, coluna, enquanto a aplicação a gente geralmente trabalha mais com objetos, com propriedades, os seus valores, entre outros conceitos, tá? Então, o Object Relational Mapper, o ORM, ele vai fazer esse meio de campo, tá? O Entity Framework Core, ele é uma versão multiplataforma, que é mais leve e mais performática de um ORM muito popular, que é o próprio Entity Framework, Então, quando foi lançado o ASP.NET Core, foi lançado aí o Entity Framework Core, que é a versão multiplataforma, tá? E ele tem suporte a diversos bancos de dados, tá? Vamos utilizar o SQL Server aqui, mas também já podemos utilizar o SQLite, o Postgre, o MySQL, entre outros bancos de dados, tá? Então, tem muitas opções para você utilizar o Entity Framework Core. Então, falando aqui sobre os principais conceitos que é importante você compreender a respeito do Entity Framework Core, tá? O primeiro deles é a respeito do Code First. Então, Luiz, o que significa Code First? Code First significa simplesmente que você vai implementar sua aplicação, implementar suas classes de domínio, suas entidades, e depois você vai, a partir desse modelo, a ferramenta da ORM ela vai gerar o banco de dados, tá? Então, por isso que se chama Code First. Você primeiro programa e a ferramenta vai lá e persiste essa representação das suas classes
para um banco de dados, tá? Então você também existe um modelo chamado Database First, onde você tem primeiro o banco de dados e a partir do banco de dados você gera suas entidades para o seu projeto, tá? Mas o conceito que vamos utilizar, que é mais popular com o HTML Core, é o Code First, tá? O DB Context, você podemos dizer que ele é como se fosse a representação do seu banco de dados, né, na sua nossa aplicação. Então é como se fosse o DB Context, né? Ele vai conter aí tabelas, que na verdade as tabelas, quando estamos falando de DB Context, né, de contexto de dados, elas seriam nossos DB-sets, né? Então DB-sets representariam aí tabelas, e para você fazer a ligação entre todos esses conceitos, né, utilizando o Code First, por exemplo, primeiro fazendo alterações no código para depois persistir essas informações, essa estrutura do seu banco de dados e tabelas, tá? Nele, você utilizaria o conceito de migration ou de migração. Como funciona o conceito de migration, tá? É o seguinte, primeiro você vai realizar, com base nas alterações que você fez no seu domínio, você vai gerar uma migration, uma migração. Então, essa migration basicamente é um arquivo que ele vai dizer para o banco de dados, né, um arquivo que você vai criar no seu projeto, que ele vai dizer para o banco de dados, essas são as alterações que vão fazer com que o banco de dados tenha um modelo, né, tenha espelhado o modelo que nossa aplicação definiu através de nossas classes de entidade, tá? Então, toda vez que você, por exemplo, gerou a primeira migração e você depois precisou, por exemplo, adicionar uma nova tabela, adicionar uma nova propriedade, adicionar uma nova especificação da propriedade, você vai lá e gera uma nova migração, né, uma nova migration. E aí você vai fazendo como no processo. Você vai, implementa seu domínio, gera a primeira migração, aplica essa migração. Por quê? Porque a migração por si só, ela não vai ser aplicada imediatamente, né? O que você precisa fazer definir minha migração, você pode, eu até indico, você revisar a sua migração que foi gerada, né? Vou mostrar aqui direitinho como podemos gerar e aplicar nossa migração, tá? E aí você, depois de revisar essa migração, já estamos tudo ok, então, para poder executá-la, e aí vamos executar essa migração para realmente persistir essas mudanças, né, na estrutura das tabelas do banco de dados, né, e colunas para o seu banco de dados propriamente dito, tá? E aí, para garantir que você tenha a ferramenta instalada, chamada, né, a CLI, né, linha de comando, eu indico você instalar executar o comando abaixo, tá? Só para garantir que está tudo ok, tá? Porque o que ocorre, muita pessoa não instala essa ferramenta, vai tentar começar a gerar as migrações, tentar interagir realmente com a ferramenta do Framework Core, linha de comando, e aí você acaba encontrando alguns problemas que você poderia ter evitado já de se executasse logo essa ferramenta, tá? E aí, é claro, né, com qualquer outra ferramenta, eu indico que você mantenha ela atualizada, tá? Então, ele vai sempre indicar para você quando a ferramenta estiver desatualizada. Então, eu indico aí para você manter ela atualizada, tá? Quando estamos utilizando o Framework Core, temos aí algumas configurações de propriedades que estão disponíveis, tá? Eu vou colocar apenas algumas delas, tá? Eu não vou colocar todas, porque tem bastantes opções, mas eu vou colocar algumas que nós vamos poder utilizar no nosso projeto, tá? A primeira dela é o is required, ou seja, é obrigatório, né? Podemos dizer assim. Então, ela vai basicamente especificar se a propriedade vai permitir ou não vai permitir valores nulos. Então, se ele for is required, né, se for valor true, então ele é obrigatório, você não pode passar um valor nulo. Se não, se for false, aí sim você vai poder passar um valor nulo para essa propriedade, tá? Que vai consequentemente, né, quando formos gerar a migração, ela vai acabar criando uma coluna que vai permitir ou null ou not null, né, que é uma característica de uma coluna, especificamente quando estamos falando do SQL Server, tá? Temos aí outra propriedade, né, uma outra configuração como res max length, então especificar aí o tamanho máximo de uma propriedade de cadeia de tipo cadeia de caracteres. Temos aí o res column type, então ele permite que você especifique o tipo de coluna já no banco de dados, tá? Então, tipo, é bem útil quando você quer especificar mesmo, né, qual vai ser o tipo que vai ser gerado no banco de dados. Por quê? Porque no Framework Core, como ele tem essa camada aí de abstração, né, entre nossa aplicação e o que é gerado no banco de dados, ele acaba utilizando o que chamamos de convenções. Então ele utiliza de convenções para dizer, se você utilizar um string, a gente vai entender que o tipo é esse. Se você utilizar um decimal,
vamos entender que o tipo é esse. A não ser que você explicitamente, através de configurações como o has column type, ele vai fazer isso, tá? Uma outra convenção também que é utilizada é através do nome da coluna, né? Então, que até temos aí o has column name. Então, o has column name ele vai permitir que você especifique o nome da coluna no banco de dados. Ou seja, se você não especificar, ele vai utilizar novamente, vai utilizar de convenção para entender que, tá, então o nome da coluna vai ser o nome da propriedade. Isso é uma convenção básica que ele utiliza, tá? E aí você pode utilizar convenções, né? O T-Form Core utiliza muitas convenções. Então, ele também utiliza convenções quando estamos falando aí de relacionamentos entre propriedades, entender o que é um ID, né? Um identificador, enfim, tá? Na hora de determinar um relacionamento, por exemplo, entre entidades, tá? Então, essas são as principais configurações que eu vou querer apresentar aqui, tá? Vou mostrar no código já, vou compartilhar minha tela e vamos conseguir pegar o projeto que já estava funcionando como nosso CRUD e vamos adicionar o ORM Entity Framework Core para já começar a utilizar realmente tanto o banco de dados em memória quanto o nosso banco de dados SQL Server, tá? Aqui vou mostrar aqui um exemplo de como podemos configurar um relacionamento entre entidades. Primeiro, você vai criar uma propriedade que vai representar a chave estrangeira, tá? Inclusive, vamos precisar fazer isso na nossa entidade palestrante, né? Porque nosso palestrante ele pertence a um evento, só que quando formos começar a mapear a questão da entidade no banco de dados, ele vai precisar ter uma chave estrangeira, tá? E você vai poder criar aí uma propriedade de navegação se quiser, tá? Esse é um passo opcional, geralmente você consegue configurar sem precisar desse passo, e aí você consegue configurar o relacionamento isso lá no nosso contexto de dados, tá? Então, nesse caso, eu vou configurar aí via Fluent API, que é a maneira que é preferível você utilizar, tá? Você pode fazer isso também via Data Annotations, ou seja, via atributos C# em cima das suas colunas, nas suas propriedades, mas eu não indico fazer isso. Por quê? Porque você acaba poluindo seu modelo de domínio com anotações, né, por exemplo, anotações do Entity Framework Core, tá? Então você começa a adicionar aí responsabilidades de persistência lá nas suas classes de entidade. Então isso eu não indico fazer, tá? Geralmente através da Fluent API você consegue deixar a sua classe mais isolada aí do mecanismo de persistência que você esteja utilizando através do Fluent API, tá? Você pode utilizar junto com o Entity Framework Core aí um banco de dados em memória e, claro, apesar de você utilizar um RM, né, de ele fazer todo esse meio de campo que você tem que fazer para conectar sua aplicação com o banco de dados, né, para fazer esses mapeamentos de um lado para o outro, é importante conhecer SQL, tá? É uma habilidade importante para um desenvolvedor.NET, porque quando ocorrer algum erro lá do lado do Entity Framework Core, muitas vezes ele vai fazer, os erros eles vão ser do tipo, você precisa entender SQL para conseguir entender lá o que realmente ele quer dizer, tá? Então eu indico sim você aprender SQL também, tá? E finalmente, para agora a nossa parte aí de geração e aplicação de migrações, tá? Nós vamos utilizar aí o comando .NET EF Migrations ADD e o nome da migração, tá? E você pode ter alguns parâmetros que são opcionais, tá? Então, um parâmetro opcional que vamos utilizar aqui é o traço O, né? Output, onde vão ser armazenados as nossas migrações no nosso projeto, tá? Nós temos aí uma pasta que a gente já utilizava chamada persistence, então vamos colocar nossas migrações lá numa pasta chamada migrations dentro dessa pasta de persistence, né, que está relacionada à persistência, tá? Já o traço S, ele já é aí um parâmetro mais relacionado a qual projeto de início, né, da sua solução, né? Então isso provavelmente você vai precisar utilizar isso, né? Eu utilizo isso inclusive no curso, né, do método.NET, né, especificamente no curso de formação ASP.NET Core, porque a gente utiliza uma arquitetura limpa, né? Arquitetura em camadas, utilizamos CQRs também. Então, quando nós formos gerar as migrações, nós precisamos referenciar o nosso projeto de início, né? Que é a nossa API. Enquanto os outros projetos, por exemplo, o de infraestrutura, que é onde vai estar nossas migrações, ele vai precisar referenciar o projeto de API, que é onde está sendo configurado, tá? E vamos utilizar também o .NET EF Database Update, que é o nosso segundo comando, que vai ser realmente para aplicar as migrações. Então, uma hora você gera as migrações, no outro momento você aplica as migrações. Então, quando você aplicar as migrações, efetivamente vai ser
realmente processada, o que essa migração estava propondo, né, as alterações, vai ser persistido isso na estrutura da sua tabela, das suas propriedades, né, na verdade, das suas colunas, tá? Efetivamente. Então, que tal implementarmos aí nosso acesso a dados com o Entity Framework Core? Vamos lá? Vamos lá. Compartilhar aqui minha tela, aumentar aqui um pouco, compartilhando aqui a única alteração que eu realizei, tá, no nosso projeto desde a aula passada, tá? A única alteração que eu fiz foi isto daqui. Eu criei aqui, né, no meu arquivo appsettings.json, eu criei aqui uma chave connection strings e depois coloquei aqui dentro dela uma chave dev event cs, né? CS de connection string, tá? E aqui dentro eu coloquei a minha chave, minha cadeia de conexão, né, do meu banco de dados. Lembrar que isso vai depender de cada pessoa, tá? Se depende do seu qual o nome do seu servidor local, se é localhost, se você utiliza o SQL Express, tá? Aí o nome da tabela. Também coloco esses dois últimos dados para poder funcionar aí com conexão com o Windows, né? Integrated Security. Eu utilizo o meu login do próprio Windows para fazer, tá? E o Trust Server Certificate, que foi um problema que começou a ocorrer aí na última versão aí do .NET, né, começou a exigir que você adicione isso na hora de gerar uma migração e aplicar, tá? Então, com isso feito, já podemos avançar para a próxima parte. Vou vir aqui no meu projeto de API, gerenciar pacotes do NuGet, e vou baixar aqui 3 pacotes, tá? O primeiro deles, vou chamar aqui de Entity Framework Core.design. Espera aí, Entity Framework Core, tá buscando aqui ainda, um momentinho. Voltar aqui. Vou colocar só Entity Framework Core para achar, tá? Ok, beleza. Agora sim, tá? Então, vou baixar primeiro o ponto design, instalar. Como sempre, aceitamos os termos, né? Sempre. Sem questionamento. Depois, vou baixar o pacote aqui, ponto .ememory, tá? Microsoft, ponto .framework ponto .ememory. É para a gente ver, né? Vamos ter esse estado intermediário, onde vamos utilizar o Framework Core, mas em memória, tá? Aceito o termo. E, finalmente, vamos utilizar aí o SQL Server, que está aqui, ó. Microsoft.framework.sql Server. Vamos instalar aí também esse pacote, tá? Vou esperar um pouquinho para instalar o pacote. E instalado. Já instalamos nossos 3 pacotes que vamos utilizar aí na nossa aplicação, tá? Primeira coisa que vamos fazer vai ser voltar aqui no nosso Dev Event Speaker e vamos adicionar uma nova propriedade nele. Vai ser propriedade do tipo widget, né, identificador único, e o nome dela vai ser Dev Event ID, tá? Por quê? Porque aí precisa adicionar a nossa chave estrangeira, tá? Para a gente conseguir relacionar isso quando for criar o nosso banco de dados, tá? Então, após isso, vamos vir aqui no nosso DV Context, que olha só que legal. Na nossa primeira aula, vimos aí como criamos, né, um banco de dados em memória, né, com o nosso DB Context, só que aí você vai ver agora como vai mudar pouquíssimas coisas, né, no nosso uso dessa classe, tá? Primeira coisa que vamos fazer, né, é claro que vamos precisar configurar agora, só que no uso dela, onde estamos utilizando no Live Events, não vai mudar tanta coisa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser, vou apagar, pegar esse construtor aqui e colocar aqui em cima, tá? Para facilitar depois que a gente for configurar lá embaixo as coisas. Vamos fazer o seguinte, vou tirar aqui essa inicialização do Dev Events e vou adicionar aqui dentro o nosso DB Context Options, passar um tipo que vai ser o nome do próprio DB Context que a gente está passando aqui, né? O nosso Dev Events DB Context. Vou chamar aqui New Options e vou chamar aqui nosso construtor, né, da nossa classe que estamos herdando, que ainda não estamos herdando, na verdade. Vou passar aqui, ó, 2 pontos, DB Context, né, que já tem aqui a nossa referência ao Framework Core. E com isso já estamos configurando essa parte aqui do nosso construtor, tá? Isso aqui vai ser utilizado pelo Framework Core na hora de configurar, quando a gente for adicionar a nossa configuração lá na nossa classe program.cs, tá? Então vamos lá, já configuramos essa parte aqui. Agora a nossa próxima parte é o seguinte, em vez de ser uma lista, vai ser um dbset, tá? Que eu havia até comentado que dbsets corresponde aí como se fossem tabelas, tá? Vou adicionar aqui também um novo dbset, que vai ser o dbset para o nossos palestrantes, né? O tipo Dev Event Speakers. Vou chamar aqui de Dev Event Speakers, tá?
Tudo bem? Agora presta atenção, tá? Se precisar pausar o vídeo quando eu for fazer essa próxima parte, eu indico porque agora são um pouco mais de detalhes, tá? Protected override void on model creating, tá? Então vamos sobrescrever aí o método o model creating. Vai receber como parâmetro do tipo model builder, tá? Vou chamar aqui de builder o parâmetro dele. E aqui dentro vamos poder fazer nossas configurações. Que configurações vamos fazer aqui? Vou chamar aqui builder.entity, ou seja, vamos configurar aí para nossa entidade dev event. Vamos começar pela dev event, tá? E aqui vamos começar a utilizar expressões lambdas, tá? Para fazer sempre essas configurações. Dentro daqui, o que vamos fazer? Primeira coisa que eu indico sempre é adicionar. Utilizar o hasKey para passar, né, qual vai ser sua chave estrangeira, tá? Eu indico sempre fazer isso para não esquecer. .id, tá? Não esqueça de passar sempre o ID, tá? Tanto que o que eu vou fazer agora, antes que eu me esqueça, eu já vou fazer logo o builder.entity, o nosso devent event speaker, tá? Eu vou passar aqui nossa, novamente mais uma expressão lambda aqui, é ponto hasKey, pode ser DE, novamente, expressão lambda pode ser qualquer letra, combinação de letras que você quiser aqui, tá? Qualquer uma não, claro, né? Mas eu chamo DE porque de Dev Events, tá? E é porque de Add Entity. Só um padrão que eu adoto, tá? Você pode chamar como você preferir. Pronto, já adicionamos a nossa chave primária, né? Configuração da nossa chave para nossas duas entidades. Próximo passo agora é chamar aqui, configurar algumas propriedades. Olha só o que eu vou configurar aqui. Vou configurar a propriedade. Vou começar pela propriedade title, tá? Do nosso evento. E vamos utilizar aqui nossa primeira a configuração que eu expliquei lá, que é o is required, tá? Por padrão, ele vai ser verdadeiro, ou seja, por padrão ele não vai permitir valores nulos. Nesse caso, eu vou querer sim permitir um valor nulo para o nosso título, tá? Um exemplo apenas, tá? De como a gente pode aqui realmente configurar a nossa entidade. Próxima propriedade que eu posso fazer aqui. Posso configurar minha propriedade, description, né? Na minha descrição do evento, né? Como vou poder fazer isso? Eu vou chamar aqui que ela vai ter um tamanho máximo, né? Hex max length, determinar aí como 200, e eu posso encadear as nossas chamadas. Presta atenção. Vou poder encadear aqui, chamar, por exemplo, depois do hex max length, posso chamar mais uma como res column type, né? Olha só que legal. Então, eu vou determinar qual vai ser o tipo do banco de dados, né, no banco de dados, que essa coluna vai ter. Então, em vez de aceitar o tipo padrão que eles vão me dar, né, pela convenção do Framework Core, eu vou chamar aqui de varchar 200, tá? Que é o tamanho dele. Eu posso agora configurar, né, a única configuração que não fizemos ainda, baseada nos slides que passamos, é o has column name. Então, eu vou fazer isso para as nossas duas datas, né? Tanto a data de início quanto para a nossa data de fim. Então, eu vou colocar aqui, ó, has column name. Lembrar, ele vai pegar o nome da propriedade por convenção e vai salvar isso como gerar uma coluna, né? Ao invés disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar uma coluna, vou pegar minha propriedade start date e vou dizer que o nome dela vai ser start underline date, tá? É apenas um exemplo, tá, de como você pode customizar o nome das suas colunas, né, quando você for realizar uma migração posteriormente, tá? A migration. Então, vamos lá. Data fim, você pode colocar aqui, por exemplo, mesmo padrão, né? Pode colocar end, underline, date. Tá? E aí, com isso, a gente está configurando as nossas propriedades, né? Utilizando alguns recursos, né? São apenas alguns dos recursos que o Entity Framework Core nos permite, tá? E aí, finalmente, antes de que eu me esqueça, eu vou configurar o relacionamento entre Dev Event e Dev Event Speaker, tá? Então, vamos lá. Um Dev Event tem muitos o quê? Events, né? Tem muitos events. Opa, tô maluco. Tem muitos speakers, tá? Um Dev Event tem muitos speakers. Se você for ver aqui dentro de Event, você vai ver aqui uma coluna chamada List, Dev Event Speaker e Speakers, tá? Então, ele tem muitos speakers. Um speaker tem de um evento, né? Então, se você for cadastrar a mesma pessoa para outro evento, aí você tem que fazer um novo cadastro, tá? Porque no nosso caso, o palestrante ele está diretamente
relacionado com o evento, tá? Então você não pode ter um palestrante sem estar em um evento. Então, no caso, with one, tá? Note que aí, se a gente tivesse, por exemplo, determinado uma propriedade de navegação, tipo assim, né? Passar, por exemplo, um dev event, né? Se tiver feito isso, aí sim a gente poderia vir aqui with one, por exemplo, with one event, tá? No nosso caso, não vou precisar utilizar ela, a gente não vai realmente precisar fazer esse acesso, né? Uma propriedade de navegação, tá? Então eu vou tirar aqui. Vou deixar só o with one mesmo vazio. E aí eu vou colocar aqui o quê? Has foreign key. Qual vai ser a chave estrangeira que vai ter lá em speakers? Vai ser aquela dev event ID que acabamos de adicionar no início, né, aqui da nossa parte prática, né, que vai ser aqui, né, nosso dev event ID que vai ser nossa chave estrangeira, tá? Então, com isso aqui nós já estamos configurados, né, aqui no nosso Entity Framework Core. Então, o nosso próximo passo, qual vai ser? Vai ser vir aqui na nossa classe Program, e nota que a gente está utilizando o singleton aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui dbcontext, adicionar o nosso dbcontext, e aqui dentro eu vou configurar. Como vou configurar? De momento, eu vou usar o nosso banco de dados em memória. Use in memory database, né, que vai adicionar uma referência aqui no Microsoft.entity Framework Core. Eu vou chamar ele aqui de dev events db, né, um banco de dados em memória mesmo. Tá? A gente não vai ainda utilizar o SQL, mas vamos, ainda nessa aula, vamos mudar para o SQL, tá? E depois daqui, o que vamos fazer? Vamos vir aqui no nosso controller e você vai notar uma coisa muito curiosa. Eu passei a herdar no meu dbcontext ao dbcontext, né? Passei a herdar daqui, herdando o dbcontext, e o nosso controller ele não está falhando. Né? Ele não está falhando. Você nota que ele tem bastante, como posso dizer, similaridade, né? Porque o db7 tem muita similaridade com o list, né? Que a gente estava utilizando antes. Então, olha só algumas alterações que vamos precisar fazer aqui. A primeira delas é que quando eu for trazer os detalhes do meu evento, eu vou querer trazer os meus palestrantes. Quando eu estou utilizando o Entity Framework Core, ele não vai trazer por padrão, tá? Eu vou chamar aqui no nosso método include, que é um método aqui, novamente, do nosso Entity Framework Core, tá? Tem que adicionar a referência. Vou aqui trazer, do meus dev events, vou trazer os meus... speakers, né? Vou trazer os meus palestrantes aqui, tá? Vou incluir eles dentro do registro. Beleza. No nosso post, tem que lembrar de uma coisa, né? Um fato bem importante, na verdade, que o nosso Entity Framework Core, quando vamos utilizá-lo, ele, mesmo você utilizando métodos como ADD, atualizações e tudo mais, ele não vai ainda persistir no banco de dados, né? Ou na fonte de dados que você estiver utilizando. Você vai precisar chamar um método chamado context, né? O método do objeto context chamado SaveChanges, tá? Então você vai chamar SaveChanges aqui, vai chamar aqui, quando formos na parte do update, eu vou fazer o seguinte, vou chamar context.devEvents.update, passar aqui o nosso devEvent, e depois eu vou chamar aqui o meu context.savechanges, né? Novamente, persistir as alterações, tá? E finalmente aqui no meu delete também vou ter que chamar o meu context.devEvents. Na verdade, context.savechanges. Luiz, por que você não está chamando o método de delete aqui do meu contexto de dados? Ó, a nossa remoção, ela é uma remoção que a gente chama de lógica. Ela vai mudar de false para true o meu campo, né, minha propriedade chamada isDelete, né? Está removido. Então, ao invés de eu chamar um método como delete do meu db7, eu vou chamar simplesmente SaveChanges, porque ele já atualizou aqui, né? Já marcou aqui. Quando você traz esse objeto aqui e você já chama o delete, essas alterações que estão sendo feitas, o Entity Framework Core já está rastreando elas, tá? Então, quando você dá SaveChanges, ele já vai realmente persistir essas alterações, tá? Senão, você precisaria marcar esse objeto como alterado. Vamos lá. E o post speaker, né, fazer também aqui uma alteração leve, tá? Primeira coisa vai ser o seguinte, aqui a gente está acessando speakers e está chamando o método add interno dessa lista. Vamos mudar um pouco o fluxo como funciona isso, tá? Primeira coisa, eu vou tirar isso aqui. Aqui, ao invés de trazer o dev events, eu vou fazer só uma checagem usando o N. Ou seja, existe algum dev event aqui, no nosso banco de dados com esse ID? Então, se não existir, né, eu utilizo aqui o exclamação, ele retorna not found. Se não, eu vou fazer o quê? Chamar context.devEvents
dev event speakers ponto add, passar, né, o meu speaker, ok? Antes de avançar com isso, até tem que lembrar de speaker.devEventID igual o ID que a gente está repassando no parâmetro aqui, né, na nossa URL, para pegar esse ID que atribui ao nosso speaker, tá? E finalmente vou chamar aqui o meu context.saveChanges para persistir esse novo palestrante que está sendo adicionado, tá? Ponto. Então, se você for ver bem quais foram as alterações que fizemos, foi basicamente adicionar, né? Aqui adicionamos o include, né, para trazer os speakers, mas fora isso, nada mais. Aqui só chamamos o save changes, aqui chamamos o ponto update e o ponto save changes, e aqui eu só chamei o save changes. Então, você vê que aqui também chamamos save changes. Precisamos aqui passar, né, o novo o valor da chave estrangeira, né, que é uma parte importante, mas fora isso, não teve grandes alterações, tá? A última, aí eu acho que vamos já executar nossa aplicação para ver funcionando em memória, tá? E funcionando em memória, já vamos partir aí para ver como consegue fazer isso para o SQL Server, tá? Passar o nosso acesso a dados para o SQL Server. Então, executando nossa aplicação. Um momentinho. Abrindo aqui o nosso navegador, tá? Estou dando aqui já um zoom nele. Eu vou trazer aqui todos os events. Esperar um pouquinho, ó, já está trazendo vazio, ele já está utilizando o Int Framework Core. Ó, que legal. Vou cadastrar aqui o novo, né? Vou passar só as informações de título, descrição, data de início e data de fim. Então, vou criar aqui, por exemplo, aula 2, REST APIs. Copiar aqui também essa descrição para não trabalho aqui, tá? Para a gente focar no nosso conteúdo. E vou colocar aqui a data, por exemplo, deixar assim essa data mesmo, tá? Então, olha o que eu vou fazer agora. Tirar essa vírgula aqui, senão ele vai reclamar depois. E vamos executar. Executei, cadastrou, gerou o nosso ID, tá? Vou pegar aqui o nosso ID que foi gerado. Eu posso vir aqui consultar a minha listagem toda e agora ele já está trazendo o meu objeto, né? O nosso objeto de eventos. Então, vou vir aqui buscar por identificador para ver se está funcionando o nosso acesso a dados via Int Framework Core. Está trazendo normal, tá? Não tem nenhum palestrante por enquanto. Vou atualizar aqui o nosso objeto, tá? Vamos fazer o seguinte, vou pegar esse objeto que a gente já gerou aqui quando foi fazer a consulta. Vamos passar aqui para o nosso put, tá? Lembrar que eu vou precisar aí, não posso atualizar algumas informações, né? Mas isso aqui, primariamente, eu vou poder alterar, tá? O ID eu não preciso passar realmente, porque ele vai fazer a atribuição dele internamente, tá? Vamos lá, aula REST APIs. Vou colocar aí, atualizado. Vou colocar V2 aqui, V2. E a data podemos mudar, por exemplo, para um mês depois. Atualizou. Vamos fazer a consulta para ver se ele atualizou a data e as inscrições? Atualizou, ó, V2, e alterou a data também. Então, o nosso push já está funcionando já com o nosso Entity Framework Core. E só precisar remover isso aqui, né? Vamos ver se vai estar funcionando. Vou pegar aqui nosso ID. Opa, na verdade, cadê? Tá aqui, nosso ID. Passar nosso ID aqui, execute, 204. Então, deu certo. Se eu for consultar aqui o nosso evento, que está escrito isDelete está false, ele está true agora, porque a gente já persistiu a atualização do status dele, tá? Então, vou fazer um último cadastro aqui de palestrante antes de avançar, tá? Vou passar aqui o nosso ID, o nome do palestrante, Luiz Dev, título da palestra, aula 2, REST APIs, descrição, vamos colocar a mesma descrição aqui para simplificar, LinkedIn do perfil, vou colocar o URL do LinkedIn, não vou digitar realmente, tá? E aí eu vou executar. O nosso ID não precisa preencher porque ele vai utilizar esse ID que está aqui, tá? Execute. Cadastrou. Código 204. Vamos fazer a consulta dos detalhes? Olha só que legal. Ele já está trazendo agora o nosso palestrante que foi cadastrado, né? Já gerou o ID dele e tudo mais. Então, olha só que legal. Só que se você for consultar de todos os eventos, né? Ele não vai trazer nenhum, por quê? Porque ele não traz mais, porque o nosso isDelete está true agora, né? Porque a gente deletou esse evento. Então ele não vai vir mais na consulta, tá? Mas você precisando aí, quando for cadastrar um novo evento, ele vai aparecer no Dev Events normal, assim como ocorreu quando nós consultamos pela primeira vez, tá? Então,
Vamos abrir aqui nosso Visual Studio, porque já funcionou a parte do Interfirma Core. Já integramos o nosso Interfirma Core na nossa aplicação. Agora eu vou utilizar essa configuração aqui que eu tenho no meu app settings, né, utilizando a string de conexão do SQL Server, e vou fazer agora persistir no meu banco de dados, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser dar um espaço aqui, né, antes do nosso DB Context. Eu vou fazer o seguinte, criar uma variável chamada ConnectString. Eu vou acessar builder.configuration.getConnectionString e vou passar o nosso dev events CS, né, ConnectString. O que ele faz aqui no getConnectString? Olha só a descrição, ó. Ele vai pegar a seção ConnectStrings e vai buscar um nome dentro dela, que é basicamente como está aqui, ó. A seção ConnectStrings e pegar a string, né, o valor, né, baseado na chave que você passar, tá? Então, beleza, já pegamos aqui nossa ConnectString, e aqui o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou comentar aqui, para a gente ficar com o nosso código aí em memória depois, se quiser utilizar, mas agora vai mudar a parte dentro do método, tá? Em vez de ser use in memory database, ele vai ser use SQL server. E dentro dele eu vou passar a minha ConnectString dentro dessa chamada, tá? Pronto. Com isso nós estamos configurando o nosso SQL server, tá? O último ponto que falta agora é utilizarmos aí, gerar as migrações, tá? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, tá? Para poder visualizar. Vou chamar .NET EF Migrations ADD. E aí vou dar o nome, por exemplo, First Migration, né? Primeira migração. O parâmetro, vamos passar traço O, vamos passar persistence barra migrations. Então vamos colocar a migração que fomos gerar na nossa aplicação na pasta persistence barra migrations, tá? Dentro da pasta migrations. Dá um enter. E esperar um pouquinho para ele gerar a migração. Ele vai fazer o build como sempre. E aí vai gerar, baseado no nosso modelo, nossa configuração do Entity Framework Core, ele vai gerar aí uma migração, tá? Ele aqui até tá reclamando da minha versão, né? Ele até já dá o comando aí, né? Dá aqui a URL para ter mais informações, né? Minha ferramenta tá um pouco desatualizada, mas pouquinha coisa, tá? E ele já deu certo, ó. Feito. Para você desfazer isso, utilize .NET EF Migrations Remove, tá? Vamos ver agora nossa pasta Migrations e vamos acessar aqui nossa migration. Olha só que legal. Ele gerou, esse aqui é o que a gente chamou de migração. Ele vai basicamente, né, reforçando, ele representa uma alteração em relação no nosso domínio, né, nosso modelo de dados para o banco de dados. E olha só o que ele vai fazer, ó. Ele vai criar uma tabela chamada Dev Events, um ID, um título, e olha só nossas configurações que já estão rolando aqui. O nosso nullable, ele agora é true para o nosso título, que foi a configuração que fizemos aqui, ó. Título is required, false, ele não é necessário, ele não é obrigatório. Então aqui ele já alterou aqui, né? Enquanto todo mundo tá false, né, que ele não permite nulável, ele aqui tá true, tá? E outra coisa que vamos notar, o nosso tipo padrão que ele está utilizando é o n-varchar max, né, tamanho máximo. Enquanto isso, no description, quando nós configuramos nosso contexto de dados, a gente especificou que o tamanho dele é 200 e que o tipo dele é varchar 200, tá? Então, em vez de ser n-varchar max, vai ser varchar 200, que já está refletindo aqui na nossa migração, que está inclusive aqui o max length 200, tá? E também refletiu aqui no nosso end date, né? Então, olha só que tem aqui um problema, um erro, tá? Olha só, data de início, ela tem o tipo date time, e o data fim, ela tem tipo end date, o que não faz sentido. Então, se você voltar aqui, você vai notar que teve um erro na configuração. Em vez de ser has column name, eu coloquei has column type, que tá errado, tá? Então, ó, mudar para has column name, e agora vai se ajustar isso, tá? Luiz, por que isso ocorreu? Isso foi para mostrar para você como você vai poder remover a última migração, tá? E também ver que erros ocorrem, ver a importância de revisar a sua migração. Então, talvez eu fosse aplicar aqui e vai dar erro, claro, né? Então, porque não existe o tipo end date. Então, vamos fazer o seguinte: .NET EF Migrations Remove. Vamos remover a nossa migration, tá? Que foi gerada na última migration foi adicionada. Vamos removê-la e vamos gerar uma nova, tá? Pronto, removeu, tá? Então, ó, você vai ver agora que não tem mais até a pasta de migration sumiu, né? Porque não tem mais nenhuma migração. E vamos executar novamente a nossa
migração, tá? O nosso código .NET é F migrations add first migration, né? Na pasta persistence/migrations. Vamos gerar uma nova. Feito. Vamos ver agora a nossa migration para ver se está correta? Olha só que legal. Agora tá certo, ó. End date, que tá com underline, né? Então ele realmente mudou o tipo, o nome da coluna, né? Que vai ser gerada. E o tipo agora é date time 2. Então preste atenção quando for gerar uma migração. Não confie 100%, tá? Pode ser que você tenha configurado alguma coisa errada aqui no seu contexto de dados e lá, na hora de gerar, vai começar a dar erros, tá? Então faz isso. E aí você vai ver outras coisas, né? Os dados aqui no meu Dev Event Speakers. Se você quiser, sinta-se livre para fazer configuração também aqui no nosso Dev Event Speakers, né? Até para praticar, que você vai poder definir o tipo, por exemplo, varchar, pode especificar aí um tipo menor, né? Em vez de tamanho máximo, você pode colocar um tamanho, por exemplo, de 50 caracteres para a palestra e, sei lá, 200 caracteres para a descrição da palestra, por exemplo, né? E, sei lá, 50 para o LinkedIn e por aí vai, tá? Então você pode fazer outras configurações também. Então pronto, revisamos aqui, tá tudo ok. Eu vou agora executar, né? Vou limpar até aqui, dar um CLS. Vou rodar o comando .NET EF database update, que é para persistir essa migração no nosso banco de dados, tá? Executando. Olha só que legal, ele começou a executar comandos do SQL aqui e e já concluiu. Então, se eu for abrir aqui meu SQL Server e for atualizar aqui a lista de banco de dados, opa, expandir aqui, já está aqui o nosso Dev Events, ele já está aqui, tá? Não sei se pode ser que fique pequeno aí, tá? Imagino, mas ele está aqui já, nosso Dev Events, e se você for abrir tabelas e abrir aqui a minha tabela Dev Events e Dev Speakers, você pode expandir as colunas que foram geradas, né? E você vai ver aí que tudo que a gente configurou tá ali, ó. Description, varchar 200, start underline date, end underline date, tá? O nosso título tá nullable, né? Tá null e o resto tá not null, tá? Então você vê que já foi persistido. O que nós fizemos lá na nossa migração, nossa migration, ele já foi persistido no banco de dados que ele serve. Tá minha aplicação e vamos ver ela executando, tá? Esperar um tempo agora para executar a nossa aplicação, tá? Nossa aplicação está sendo executada. Vou abrir aqui o nosso Swagger, tá? Foi. Olha só, fiz a consulta aqui, tá retornando um array vazio, tá? Um array vazio. Então, se eu vou vir aqui, por exemplo, cadastrar um novo evento, passa só os tipos os dados que a gente precisa aqui. Novamente, posso passar os mesmos dados que a gente passou antes, né? O título, por exemplo, Luiz Dev, na verdade, o nome do evento, né? REST APIs. Descrição, REST APIs. Data, vou deixar aqui a data mesmo, cadastrar. Cadastrou e já gerou o meu ID. Então, se eu vim aqui agora trazer todos os eventos, já está cadastrado o nosso evento, tá? E aí, ao contrário do que ocorre quando estamos com banco de dados em memória, se eu for reiniciar minha aplicação agora, vou reiniciar a aplicação. O nosso dado vai estar lá depois de executar. Por quê? Porque já configuramos para usar o SQL Server, tá? Então não estamos mais utilizando o banco da memória. Então se eu venho aqui no Get Events e trazer ele de novo, tá aqui os nossos dados. Então isso já prova que já estamos utilizando o SQL Server, tá? Com sucesso. Tanto que, né, se formos ver aqui na saída do nosso console, já mostrou, né, que já executou os comandos do SQL, mas agora a gente está vendo a prova concreta que nossos eventos estão funcionando, tá? Então se eu quiser pegar, por exemplo, esse evento, pegar aqui os dados dele, eu vou vir aqui no meu put, por exemplo, para atualização dele. Eu vou pegar só o identificador dele aqui. Passar aqui para atualização. Antes disso, eu vou pegar aqui os detalhes dele, né? Para ver se a consulta está dando certo, a consulta de detalhes. Está aqui, né? O evento está cadastrado normal. Vou fazer a atualização aqui. Eu vou colocar aqui V2 e mudar o mês, por exemplo, para mês 1. Um mês atrás. Atualização. Opa, teve um erro aí de validação. Agora, provavelmente essa vírgula aqui, ó, que deu aqui no final,
De novo, pronto, persistido, tá? Então, se eu atualizar aqui minha consulta, já está trazendo aqui a versão V2, o mês atualizado e tudo mais, tá? Então, nossa atualização já está funcionando também, né? Veja que a nossa listagem completa está adicionando, eu vou cadastrar um palestrante e depois de cadastrar o palestrante, eu vou fazer a nossa remoção e concluir assim o nosso CRUD com acesso ao Anti-Framework Core no SQL Server, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou cadastrar aqui um palestrante, vou colocar aqui Luiz Dev, palestra, REST APIs, REST APIs também na descrição, vou deixar bem simples aqui, colocar aqui o URL do LinkedIn, não vou digitar aqui meu URL do LinkedIn, tava fácil aqui, mas enfim. E vou apagar aqui, tá? Porque ele irá pegar no meu caminho. Então, eu vou cadastrar um novo palestrante, cadastrou o código 204. Então, se eu vim aqui consultar os detalhes desse evento, ele já está trazendo o meu palestrante que acabou de ser adicionado. Então já está funcionando também a consulta e o cadastro de palestrante, tá? Eu vou fazer o seguinte como único teste, último teste. Ele está trazendo aqui meus eventos na minha listagem e eu vou remover esse evento. Então ele não vai mais poder ser retornado aqui na minha listagem total de evento. Ó. Executar, tá vazio. Né? Então ele já persistiu a remoção do evento e o evento não está mais sendo retornado aqui, tá? Então, voltar aqui. Então, com isso, concluímos nossa aula de acesso a dados com Entity Framework Core, né, com ASP.NET Core 7. Então, já estamos na primeira aula, já conseguimos concluir nosso CRUD, mesmo que não tenha acesso a dados, né, em um banco de dados, já estava funcionando com dados em memória, né, vimos a questão dos melhores práticas, né, de API de REST, né, e código de status HTTP e tudo mais, e agora implementamos o acesso a dados com o Entity Framework Core. Então, vimos desde o que é o Entity Framework Core, quais são os seus principais conceitos, como migrations, DB-sets, DB-context, e também o Code First. Vimos quais propriedades, né, quais configurações podemos aplicar em algumas propriedades, né, utilizando o Entity Framework Core, né, para realmente impactar aí nas nossas colunas quando formos persistir no banco de dados, e vimos como gerar migrações, né, para poder persistir os dados, né, a estrutura da tabela do banco de dados no SQL Server, e como bônus aí vimos utilizar também em memória, que o Entity Framework Core ele tem também um banco de dados em memória. Inclusive em alguns cenários é bem interessante usar ele, porque você já deixa pronto para poder utilizar com banco de dados, enquanto, por exemplo, você espera alguma permissão, né, algum processo interno da sua empresa para poder, por exemplo, subir uma nova instância do SQL Server, tá? Eu já desenvolvi projetos já quase um mês, enquanto estava vindo, né, a permissão, né, de ter uma nova instância do SQL Server, e eu consegui avançar bastante no projeto. E aí, quando o projeto chegou, né, quando o SQL Server, a instância chegou, a gente só precisou gerar as migrações e utilizar, mas a aplicação já estava utilizável, tá? Então, com isso, concluímos a nossa aula 2 sobre Entity Framework Core, acesso a dados. Então, nas próximas aulas, o que está faltando aqui, tá? É que até um desafio que eu lanço, tente entender realmente como funciona as coisas. Talvez você já tenha chegado aqui ao final da aula e você já saiba, eu sei como fazer isso. Mas que tal você abrir, né, lá o nosso DB Context e começar a configurar o seu, por exemplo, a nossa entidade de palestrante, né, que ele tem várias informações, né, o link do LinkedIn do palestrante, ele tem aí o nome dele, né, descrição sobre o palestrante, né, sobre a palestra também, né. Então, o que você pode fazer lá é o quê? Você pode pegar aquelas propriedades e começar a fazer configurações, tá? Então, você vai configurar, por exemplo, para o nome do palestrante, ele vai ter só pode ter até X caracteres, né? O título da palestra só pode ter até X caracteres e é obrigatória, mas a descrição pode não ser obrigatória. O link do LinkedIn, ele não é obrigatório, né? E você começa a fazer várias coisas. Ou você pode pegar o nome de uma propriedade e mudar o nome da coluna dela quando for salva no banco de dados, né? Quando for gerar a migration, né? Por exemplo, né? Utilizando aí o REST column name, mudar o tipo dela, né? Para column type, talvez para especificar um tipo menor, um tipo mais leve, um tipo que talvez esteja mais aderente com o tipo de dado que você quer gerar, tá? E nas próximas aulas vamos ver aí sobre documentação na nossa API com o Swagger, porque estamos utilizando o Swagger, tá? Mas a realidade é que está um pouco cru, né? A gente não tem nenhuma descrição que nos guie a utilizar, tá? Eu já sabia como utilizar, só que se for outra pessoa de outra equipe que for precisar utilizar isso, então as pessoas se confundem um pouco quais propriedades passar e tudo mais.
E também vamos ver na outra aula sobre mapeamento entre objetos com AutoMapper, a realidade que estamos utilizando entidades nos pontos de acesso da nossa API. Isso não é uma boa prática, tá? Então eu deixo claro isso. Então, quando chegarmos na aula sobre mapeamento entre objetos com o AutoMapper, eu vou mostrar como vamos poder criar novas classes, né, modelos como chamados os famosos DTOs, tá? E modelo de entrada, modelo de saída, e como vamos poder realizar mapeamento entre esses objetos que chegam e os objetos do domínio, fazer mapeamento, né, do objeto de domínio para a saída e do objeto de entrada para o nosso domínio, para poder assim deixar o nosso modelo, né, nosso contrato isolado, né, do nosso domínio, né? Então, quem conhecer aí os clientes da nossa API, eles vão conhecer uma classe, umas certas propriedades, mas eles não vão conhecer aí como é a nossa estrutura das nossas entidades, tá? Então, é isso. Se você ainda não está seguindo o canal, já se inscreva, tá? Porque senão você vai acabar perdendo novos conteúdos gratuitos que vão vir por aí aqui no YouTube, tá? No canal. Então dá like aí se curtiu o conteúdo, se inscreve, tá? E se você tiver interesse em aprender mais, escalar sua carreira com o .NET, você pode ver aqui na descrição, né? Pode vir aqui me mandar uma mensagem no LinkedIn, enfim, como você preferir, tá? Para você conhecer mais dos treinamentos e dos programas de mentoria, tá? Então, vamos que vamos, até a próxima aula.